queridos futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Ronara Laureano e nesse canal a gente fala sobre estudar medicina na Alemanha e morar na Alemanha. E hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre um tema que eu acho que afeta muitas pessoas que estão pensando em vir estudar medicina na Alemanha, que é a questão de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu já comentei sobre isso em outro vídeo, eu falei sobre as leis para os estudantes na Alemanha, o número de horas que você pode trabalhar sendo estudante aqui. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards, você pode depois dar uma olhadinha nas leis. Mas hoje eu quero focar em outro ponto, que seria o aspecto da carga horária, dessa rotina de estudar medicina e trabalhar na Alemanha, se é possível, se não é possível. E também eu gostaria de dar algumas dicas para vocês que precisam de trabalhar, algumas dicas que funcionaram para mim e também as que eu não recomendaria, o que eu fiz e que eu faria um pouquinho diferente também. Então vamos sem lenga-lenga. A primeira coisa que você deveria ter em consideração é a questão da carga horária. Normalmente, claro, em geral, medicina em qualquer país tem uma carga horária muito pesada. E aqui na parte da pré-clínica, ou seja, os 2 primeiros anos, isso é muito mais forte, a carga horária é muito mais pesada, porque está tudo muito compacto. Então, você tem, por exemplo, nos primeiros anos, muitas práticas, muitos seminários, você passa muitas horas na universidade, e esses 2 primeiros anos você precisa de ter uma base sólida, porque você vai precisar de fazer o Staatsexamen, que seria o primeiro, o físico, e normalmente você passa esses 2 primeiros anos se preparando somente para essa prova que ocorre no final da pré-clínica. Então a minha primeira dica seria, bom, se possível, não trabalhe nesses 2 primeiros anos. Claro que falando assim é muito bonito, mas eu sei que há situações onde você não tem outra alternativa. Eu trabalhei durante todo o curso de medicina, então eu sei que para algumas pessoas não é uma opção não trabalhar. Então a primeira dica que eu daria, no caso, se você quer trabalhar durante esses 2 primeiros anos, é em primeiro lugar que você procure um trabalho mais flexível. Eu sei que tem muitas pessoas que me assistem que são enfermeiras. Então, se esse é seu caso, se você é enfermeira, por exemplo, eu até recomendaria que você fizesse, por exemplo, turnos noturnos, que você não trabalhasse 100%, claro, isso é impossível, que você fizesse um pouco menos, talvez 50%, dependendo da quantidade de dinheiro que você precisa, claro. Eu recomendaria trabalhar no final de semana, porque normalmente durante a semana vai ficar mais difícil pela questão de você estar o dia inteiro no hospital, ou nas aulas, né? Vamos dizer assim, não é bem no hospital, mas você estaria o dia inteiro nas aulas e é um pouco difícil trabalhar durante esse período. Se você não é enfermeira, você tem a opção de trabalhar também ajudando as enfermeiras no hospital nesses primeiros 2 anos de faculdade. E normalmente as pessoas que fazem isso trabalham nos finais de semana ou à noite. E eu até, claro, por um lado eu recomendo trabalhar assim. É um pouco ruim pela questão de ter que trabalhar durante a noite, ficar acordado e o ciclo circadiano fica um pouco meio desajustado. Mas você pode usar esse tempo que você está trabalhando para estudar. Porque nem sempre você tem alguma coisa para fazer durante o trabalho, você está ali como enfermeira. Se há algo que fazer, claro, você precisa fazer. Mas pode ser que você tenha algumas noites onde você não tenha muito trabalho e pode usar esse tempo para estudar. Então aí você também pode não perder o tempo de estudo trabalhando em algo, você pode usar o horário do seu trabalho para estudar. A minha segunda dica para quem quer trabalhar nos primeiros anos, ou seja, na pré-clínica, seria muita organização e disciplina. Porque nesses primeiros anos você precisa estudar muito, você tem provas constantes, ou seja, dependendo da universidade, a cada 3 semanas você vai ter uma prova e constantemente nas aulas os professores vão estar perguntando a matéria, então você precisa de saber a matéria. Então eu recomendo que você organize muito bem o seu tempo e comece a estudar já desde o início.
leve a matéria em dia. E tem até um conselho que a gente fala muito aqui na Alemanha, que é kreuzen, kreuzen, kreuzen. Vou até fazer agora um parênteses aqui para explicar. Kreuzen seria marcar um X e o significado disso. E aqui a gente faz muito isso, fala muito um com os outros, e esse termo é usado para indicar que você deveria fazer provas de outros anos e aprender a partir dessas provas, porque normalmente quando você faz a prova na Alemanha, que normalmente as perguntas são de múltipla escolha e você tem que fazer um xizinho, então todo mundo fala kreuzen, 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 ou seja, pratica muito fazendo essas provas. Há até algumas universidades que oferecem, você tem o acesso a provas de outros anos. Claro, eu preciso aqui até falar com atenção, não pergunte aos professores sobre essas provas, porque normalmente os professores não sabem que os estudantes têm essas provas. Então, não vá diretamente ao professor pedir uma prova, mas normalmente você, como estudante, consegue essas provas de outros estudantes e você pode, então, ir estudando com essas provas, ver, por exemplo, o que o professor considera importante, e assim é muito mais fácil na hora da prova, porque se você já faz isso desde o início, você já vai aprendendo aqueles pontos que é importante, e quando chegar a prova, você já vai ter vai ter mais os conhecimentos necessários. Antes de eu continuar com as dicas, eu gostaria de até falar com vocês. Para as pessoas que não me seguem ainda no Instagram, eu vou começar a fazer todos os dias um pequeno story, onde eu vou explicar uma palavra em alemão de medicina. Por exemplo, aqui eu falei kreuzen, claro, kreuzen não é realmente de medicina, mas é uma palavra que você vê nos estudos, mas eu vou usar palavras que você vai precisar no dia a dia, no hospital ou durante os estudos, e vou cada dia explicar uma palavra para aquelas pessoas que ainda estão aprendendo alemão, que seja depois um pouquinho mais fácil. Então, se você ainda não me segue no Instagram e está aprendendo alemão, essa pode ser uma boa oportunidade para você para ir praticando já antes de começar a estudar medicina aqui. Bom, voltando à última dica que eu falei da questão de kreuzen, kreuzen, há também outro ponto importante nesse aspecto, que é a questão das práticas. Normalmente, em algumas universidades, durante o Staatsexamen, o físico, você tem uma prova oral, e em alguns casos eles perguntam também um conteúdo feito durante as práticas nos 2 últimos anos. Então, eu recomendo também que você aprenda bem essas práticas, estude para as práticas quando você estiver no laboratório, que entenda todo o processo que foi feito, porque dependendo da universidade onde você for estudar, pode ser que eles te perguntem isso. Então, vale a pena ter tudo em dia para você não ter que estudar tudo no último momento, conteúdo de 2 anos. Então, vale a pena ter uma organização e também entender todo o processo das práticas durante esses 2 anos. Uma vez que você já passou o Staatsexamen e que começa na parte clínica, ou seja, os próximos 3 anos, aqui você tem um pouquinho mais de tempo, porque normalmente você não tem tantas provas, as provas são feitas no final, você tem um período mais longo para estudar, o que não sempre é algo bom, porque a matéria também a quantidade de matéria é maior, mas você tem mais tempo. Então, para as pessoas que queiram estudar nesse período, eu recomendo que vocês trabalhem nos semestres onde vocês tenham matérias que não sejam muito difíceis, ou seja, que você não trabalhe, por exemplo, se possível, trabalhe menos naqueles semestres onde você tem uma matéria mais pesada, como medicina interna ou cirurgia, porque o conteúdo é muito mais denso, você precisa de muito mais tempo. E usa, então, o tempo dos semestres onde você tem matérias matérias menores, por exemplo, ginecologia, pediatria, otorrinolaringologia, que são matérias mais curtinhas. Então, nesse período, quando você tiver o semestre com essas matérias, eu recomendaria, então, que vocês trabalhassem um pouco mais para
no semestre, quando você tiver medicina interna ou cirurgia, não precisar de trabalhar tanto, porque você já vai ter guardado dinheiro de outros semestres. Outra dica é a questão das férias. Use as férias para trabalhar, se possível, ou pelo menos para trabalhar mais durante as férias. Normalmente nós precisamos, claro, fazer famulatua durante as férias, mas você pode tentar organizar de forma que você faça a famulatua e depois trabalhe, ou ao contrário. É possível fazer isso em alguns casos, e muitas pessoas até fazem isso, trabalham muito, muito, muito durante as férias, junta bastante dinheiro, e assim durante o semestre não precisa de ter esse estresse de precisar de trabalhar muito. Outra dica seria, bom, aqui realmente depende, nem sempre é possível seguir essa dica, mas pode ser que você consiga. Há famulatuas, você pode procurar em outras cidades, você não precisa fazer famulatua na sua cidade. Pode ser até que na sua cidade você tenha essa opção também. Há algumas famulatuas onde eles pagam para você fazer. Eu até aconselharia que você procurasse a famulatua onde, por exemplo, as pessoas pagassem, nem que seja um pouquinho, pelo menos já é alguma coisa. Em geral, como eu disse, eles não pagam, mas há alguns lugares que eles oferecem dinheiro, alguns lugares oferecem até casa. Então, procura direitinho, que pode ser também uma boa chance para você ter um pouco mais de dinheiro durante esse período. Porque, claro, se você faz famulatua, você não pode trabalhar tanto, porque não tem o tempo para fazer as duas coisas. Outra dica para aquelas pessoas que trabalham no período da clínica, eu acho que já até dei essa dica em outro vídeo, que eu acho que é muito importante, é você procurar trabalhos na área da medicina. Tem muitos trabalhos para estudantes de medicina, onde você já pode ir aprendendo também determinadas habilidades que você vai precisar durante a sua vida de médico. Então você une o útil com o agradável, ou seja, você ganha dinheiro trabalhando e também tem essa possibilidade de ir praticando determinadas habilidades. Por exemplo, você pode trabalhar no consultório clínico, tirando sangue, escrevendo eletrocardiogramas. Se você quer, por exemplo, ser cirurgião, você pode trabalhar também nos centros cirúrgicos, ali ajudando a segurar as coisas, os materiais, também é possível. Para aquelas pessoas que, por exemplo, têm interesse em, não sei, ser pediatra, pode procurar trabalho em um consultório pediátrico. Há diferentes opções e sempre eles estão procurando pessoas, estudantes. Sem contar também, neste caso, que você não só consegue experiência e dinheiro, mas também contatos. Quando você terminar a faculdade, por exemplo, pode ser que você consiga um trabalho numa clínica, por exemplo, que você tem interesse, porque eles já te conhecem, então é mais fácil, talvez, conseguir essa vaga. Durante o ano prático, o PJ, você tem muito menos tempo, porque você está bastante horas no hospital trabalhando, e neste caso é um pouco mais difícil de trabalhar. Claro, é possível, mas é muito cansativo. Então, neste caso, eu aconselharia, claro, se você vai trabalhar, você quer trabalhar de toda forma, ou precisa, trabalhe com algo mais flexível. Seria uma dica que você procure, talvez, não sei, finais de semana, ou trabalhar à noite, apesar de que eu acredito que vai ficar muito puxado. Outra opção seria procurar fazer o seu terciário ou quartal de PJ num hospital que pague um pouco mais. Você pode até fazer em outro país, você pode fazer uma parte em outro país. Normalmente na Suíça eles pagam mais, às vezes você consegue até um lugar para morar. Tem outras universidades, outras cidades ou hospitais da Alemanha que pagam um pouco melhor do que outros. Então eu recomendaria também que você olhasse isso, para que você ganhe um pouco mais de dinheiro durante o PJ e não precise trabalhar tanto. Bom, agora eu vou contar para vocês como foi a minha experiência. Eu trabalhei e ainda trabalho durante todo o período de medicina, ou seja, quando eu comecei a estudar eu já trabalhava. E agora eu estou terminando meu ano prático e eu trabalho também durante o ano prático. No meu caso, eu trabalhei de várias coisas. Desde o início até hoje, o que eu faço como principal eu dou aulas de espanhol online.
Então, dessa forma, é um tipo de trabalho flexível. Eu posso, por exemplo, escolher quando eu quero trabalhar ou quando eu posso trabalhar. Isso é um conselho. Se você sabe algum idioma, pode ser uma boa ideia que você ensine idioma para outras pessoas ou qualquer outra coisa que você possa ensinar online. Essa é uma boa ideia. Eu trabalhei durante todos os anos com o espanhol, eu nunca deixei de dar aula de espanhol. Durante o período da pandemia, eu comecei a trabalhar também no hospital. Eu trabalhava na parte quando tinha muito teste de Covid, de vacina. Eu trabalhei 1 ano, 2 anos no hospital. Ou seja, eu estudava, eu trabalhava no hospital e eu ainda dava aulas. Claro, nessa época foi um pouquinho mais fácil porque as aulas eram online, então dava para combinar tudo. Eu acho que se não tivesse a pandemia, eu não teria conseguido fazer isso. E mesmo assim foi bastante puxado, foram semestres onde eu não consegui estudar muita coisa, foi bem pesado, estava muito estressada, então eu não recomendaria trabalhar demais. Eu trabalhava na época, trabalhava 20 horas no hospital, mais, não sei, umas 10 horas ou 20 dando aulas de espanhol, mais a universidade. Então, realmente foi um período bem puxado. Depois, quando eu terminei o hospital, eu comecei a trabalhar num consultório. Eu trabalhei no consultório, não sei se foi, acho que foi 1 ano, 2, 1 ano e meio, eu acho. Que eu tinha feito a minha primeira formulatura lá. E foi até com uma médica que sabe falar espanhol e português e acabou eu ficando lá porque a maioria dos pacientes também falavam português e espanhol e eu era uma boa ajuda pela questão do idioma. Lá era um pouco mais difícil pela questão do horário, claro, ela só trabalha de manhã, então eu tinha que ir de manhã. Nem sempre dava para trabalhar porque eu tinha aulas. Então, por exemplo, no período onde eu tinha matérias matérias menores, era mais fácil, porque eu não tinha que ir todos os dias para a universidade, mas nos períodos onde eu tinha matérias mais densas, não dava para eu trabalhar sempre. Então, com ela, a gente fazia só horas, as horas que eu podia ir, eu ia. Era o que chama aqui de mini job. Você vai, faz só algumas horas e esse também é uma boa ideia para as pessoas que, por exemplo, não podem fazer muitas horas. Você procure talvez um mini job que você possa fazer por horas. Isso pode ser uma boa opção também. E agora eu estou no meu ano prático, eu continuo dando aulas. É um pouco mais difícil agora porque normalmente agora no ano prático, nós trabalhamos no hospital depende, 6h30 ou 7 da manhã e vai normalmente até 3h30, 4, alguns dias 5 da tarde. Então, normalmente eu ainda volto para casa e de 5 até as 8 da noite eu dou aula e no dia seguinte começa tudo de novo. Então, é mais puxado, ainda mais se você precisa de estudar para as provas. É puxado. Então, acho que de todas essas fases, acho que agora o ano prático é até o pior para trabalhar. Eu noto porque durante o ano prático você precisa de estudar também para o último Staatsexamen, que vem justo depois do ano prático. E essa é a última prova, é a prova que vai te dar o título de médico. Então, você precisa de estar muito bem preparado. E nem sempre é fácil estudar. Até para as pessoas que não trabalham, que só fazem o PJ, algumas pessoas ainda reclamam de não ter muito tempo para estudar e se preparar para as provas. Então, neste caso, eu aconselharia, claro, se você não tem outra opção, trabalhe, mas se você consegue organizar de forma que durante o PJ você não trabalhe, essa seria a minha dica de ouro, porque realmente é cansativo. Claro, é possível, mas é muito, muito, muito pesado, é muito cansativo. Mas claro, se você não tiver outra opção, é possível, sim. Somente você vai precisar de muita organização desde o início e saber por que você
estar estudando medicina, você ter realmente claro esse sentimento de, ei, é uma fase, são 6 anos, mas depois vai passar. E eu acho que isso também ajuda bastante. Para quem tá no meio e já tá se sentindo cansado, é uma boa forma de ter essa motivação. Pensar, ei, porque eu comecei a estudar, eu amo medicina, eu quero ser médico, médica, e são 6 anos. E passa muito rápido, passa realmente muito, muito, muito rápido. Então, é isso. Essas eram as minhas dicas para vocês. Se alguma dica que você conhece e eu não comentei, deixa aqui nos comentários e assim você vai ajudar a mais pessoas que também precisam de trabalhar e estudar. E assim vamos ajudando uns aos outros nessa comunidade de futuros médicos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Inscreva-se também no canal se você é novo por aqui. E como eu disse, se você está aprendendo alemão agora, dá uma olhadinha lá no Instagram, que todos os dias eu vou colocar uma palavra nova, eu vou explicar uma palavra nova em alemão para vocês. E assim vocês já vão se acostumando pouco a pouco com essas palavras que vocês vão escutar todos os dias no hospital assim que vocês começarem a estudar aqui. Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!